Meus irmãos, nós trabalhamos o tempo inteiro com parábolas, lemos, e às vezes a gente pode cometer alguns errinhos básicos na interpretação de parábolas. Na verdade, a gente comete alguns errinhos básicos em interpretação de textos bíblicos o tempo todo. Uma das dicas que eu tenho falado aqui nas quartas-feiras é: lembre-se que cada gênero literário é interpretado de uma forma específica. E nós precisamos respeitar isso. Nós não interpretamos parábola da mesma forma que interpretamos a lei. Então, a parábola não é uma lei estabelecida. Ela está relatando uma história. E a dica que eu dei na sexta-feira, quando a gente estava conversando sobre isso, é que, normalmente, Jesus está ilustrando algum ensinamento. Normalmente, ele está confrontando algum erro, e para isso ele usa a parábola. Porque a parábola é uma ilustração que comunica uma ideia importante. Segundo Calvino, a parábola ensina uma verdade principal, não vários significados escondidos. Então a parábola, ela ensina uma verdade. E a gente às vezes entende de forma equivocada, achando que ela vai ensinar um monte de coisa. Né? Há verdades espirituais aqui. Um grande erro que houve na história da interpretação bíblica foi a interpretação da parábola do bom samaritano. Agostinho interpretava de forma alegórica esse texto. E o que se fazia? Começava a dar significado espiritual para tudo o que aparecia naquele texto. O óleo tinha um significado especial. As moedas tinham um significado especial e espiritual. O jumento, ou animal que carregou o homem, tinha um significado espiritual. E a lição daquela parábola ela é muito simples. A quem nós devemos amar? Ou quem é o nosso próximo, aquele a quem nós devemos amar? Essa é a lição. Essa é a lição. Então nós precisamos entender, quando estudamos uma parábola, o contexto, o que vem antes, o que vem depois, por quê? Normalmente a parábola ela está ilustrando alguma coisa. Então se ela ilustra alguma coisa, imagina que Jesus está pregando, está ensinando e ele quer deixar isso mais claro. Então elas comunicam algo de forma mais clara. E a pergunta que nós precisamos fazer é: por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus contou isso? Para quem que foi dito? Jesus estava conversando com os discípulos? Jesus estava conversando com a multidão? Jesus estava conversando com os fariseus? Por exemplo, na parábola do semeador, e toda aquela, lá em Marcos, há várias parábolas juntas, são parábolas que ilustram o reino, e ele está comunicando com a multidão. E ele comunica essa parábola, Marcos vai organizar, depois do que nós acabamos de ouvir aqui, que é quando a família de Jesus vem com o objetivo de prendê-lo porque acha que ele está ficando louco. E ele então começa a mostrar como a palavra semeada ela tem reações divergentes. Em um outro texto, ela vai estar próxima da parábola do jovem rico. Por quê? Quer ilustrar um outro tipo de solo que, embora tenha se alegrado, não conseguiu se sustentar por causa dos cuidados desse mundo. Então ela está ilustrando alguma coisa. E não é diferente essa parábola que nós estamos ou temos diante de nós. Uma outra característica da parábola é que normalmente ela vai expressar alguma realidade do reino de Deus. Diquinhas básicas, tá? Tem uma verdade. Normalmente Jesus usa das parábolas para ilustrar alguma coisa, por isso que nós precisamos perguntar o que vem antes, o que vem depois. Ela também comunica verdades a respeito do reino de Deus, tem uma mensagem principal e a gente precisa saber para quem que aquela parábola foi escrita ou para quem que ela foi dita, porque isso nos ajuda a entender o sentido do texto. E aqui temos uma parábola muito conhecida de todos nós, Ovelha Perdida. Quem nunca leu? Quem nunca estudou? Quem nunca ouviu canções? Eram 100 ovelhas. Né? Todo mundo aqui deve conhecer, só não os mais novos, mas é muito conhecida essa música. A parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Quando estudamos a Bíblia, a gente precisa observar, prestar bastante atenção no que está no texto, para não deixarmos passar nenhuma informação desapercebida. Quantas parábolas nós temos aqui?
3. Quem dá mais? Quem dá menos? Não observaram. 4. 4, 3. Quem dá menos? Uma, você já sabe. Você não vale, não. Como que começa o verso 3? Leia. Até aí tá bom. Ele propôs esta parábola. Esta não se refere só à parábola da ovelha perdida. Em 3 cenas. Isso aí. Uma parábola em 3 cenas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Ele está propondo esta parábola. Então, aqui já é um ponto que nós precisamos observar quando estamos estudando a palavra do Senhor. Há uma parábola que ele vai expressar em 3 cenas, usando figuras muito conhecidas, e parábolas elas funcionam assim. Quem está contando a história, ele quer facilitar a compreensão. Então ele vai usar coisas muito comuns, muito conhecidas do povo. Ou vocês acham que naquele período não tinha pastores? Tinha. O sacrifício no templo precisava de animais que eram cuidados por pastores. Então tinha pastores, não tinha? Então provavelmente os ouvintes de Jesus, alguns ali talvez fossem até pastores de ovelha, e tivessem que cuidar diariamente de ovelhas. E tinham a compreensão de que por vezes as ovelhas fugiam. E quando uma se desgarra do rebanho, o pastor precisa ir lá, cuidar, trazer, quebrar a perna, às vezes. Quebrar a perna é dolorido, né? Não faz isso não. Mas a gente precisa ir atrás da ovelha. Muito comum. A dracma. Quem é que nunca perdeu dinheiro? Então todo mundo ia entender essa parábola com facilidade. Uma dracma perdida. Um filho pródigo. Um filho que se rebela, que quer sair, quer viver a sua vida, sair de perto do pai e por aí vai. Quem é que nunca lidou com isso? Quem é que não conhece essa realidade? Então, normalmente, as parábolas, elas ilustram as coisas comuns da vida. E Jesus, então, conta esta parábola. Agora, a pergunta que vem é, por que Jesus conta esta parábola? A gente está lidando com a parábola, a gente tem que saber o que vem antes, o que vem depois. Por que Jesus conta essa parábola? Lembre-se, nenhum texto da Escritura Sagrada está desvinculado do todo. A gente precisa saber, há uma razão. Ou ele só contou porque ele falou, em algum momento vai surgir um homem chamado Lucas, e esse homem vai escrever algo chamado o Evangelho segundo Lucas. Então eu vou contar essa parábola porque ele vai deixar lá, num lugar lá, vai servir para alguma coisa. Né? Por que Jesus conta essa parábola? Foi sem uma razão específica ou tem um propósito claro? Fariseus conta. Excelente. Os fariseus, porque havia um desprezo dos fariseus para o público com quem Jesus estava convivendo. Isso daqui já vai deixar claro para nós que a grande mensagem central dessa parábola não é a evangelização. Esse pastor é doido. Vamos mandar ele de volta para a Bahia, né, presbítero Luiz? Esse pastor é meio doido. Um ponto que nós precisamos entender: o Evangelho está em toda a Escritura Sagrada. Toda a palavra de Deus vai ter o Evangelho. Só que nós precisamos, quando estudamos um texto, entender qual é a mensagem central. Qual é a aplicação central? O que o autor queria comunicar? Então, quando nós entendemos, a gente vai perceber o Evangelho aqui. Tem Evangelho aqui. Mas a lição central, ela vai para o público que de algum modo já tem algum conhecimento e como eles têm reagido quando o evangelho alcança os perdidos. Vamos ler a parábola? E conforme a gente for lendo, a gente vai observando algumas coisas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Que oportunidade maravilhosa! Publicanos, os pecadores,
E normalmente aqueles que eram entendidos pelos que se consideravam justos recebiam esses nomes: publicanos e pecadores. Eles eram, de certa forma, pecadores. Você tinha mulher adúltera, você tinha todos os tipos de pecado ali. E essas pessoas estavam indo ouvir Jesus. Alguém que tem um pouco de compreensão de reino iria se alegrar, não é? Nossa, há oportunidade para essas pessoas pregarem o evangelho. E aí a gente fala de evangelho. Elas estavam indo ouvir porque Jesus pregava o evangelho. Então, qual que deve ser a reação da igreja quando muita gente se aproxima para ouvir o evangelho? Alegria. Alegria. Mas o texto continua. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eles estão criticando Jesus e a ação dele. Pelo fato de Jesus conviver com pecadores, e veja, conviver com os pecadores pregando o evangelho. Porque tem aqueles que falam: não, mas eu também convivo com os pecadores. Né? Normalmente pecando. Né? Eles não se achavam pecadores. Os fariseus, eles eram justos na mente deles. Eles eram perfeitos na mente deles. Agora o restante, pecador. E olha só, esse que se diz um mestre, esse que se diz um rabi, em alguns momentos, na loucura dele, ele fala que ele é filho de Deus. Onde já se viu? Será que ele acha que Deus vai conviver com pecadores como esse? É porque ele não sabe o que essa pessoa fez. Esse publicano aí que fica cobrando imposto além do devido, esse publicano que fica servindo a Roma, sendo dos nossos, esse traidor, esses pecadores, ele não sabe com quem que ele está convivendo. Muito provavelmente era essa a reação, porque eles estavam murmurando. Eles ficavam entre eles ali, com esse murmurinho, reclamando: olha lá. E o que que Jesus faz? Então, lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sim, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa. A condição dos fariseus era: somos justos. Não precisamos de arrependimento. Os pecadores sim precisam. Os publicanos sim precisam. Mas nós não. E aí Jesus está falando: há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há mais alegria por um que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela terra,
E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Uma parábola em 3 cenas. Tudo muito parecido, tudo muito igual, até que temos aí um contraste muito claro. O que nós encontramos de muito próximo nessas parábolas? O que se repete com frequência? Algo que é perdido e achado. Então tem algo perdido, algo procurado. Algo perdido, algo procurado. Decora aí, né? Algo perdido, algo procurado. Quando o perdido é achado, qual é a reação? Alegria. Jesus está contando o que ele veio fazer. O mundo no qual nós vivemos é um mundo que está perdido. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Qual é a diferença nossa daquele que nesse momento está curtindo a vida adoidado sem ter Deus no mundo? A diferença é que nós fomos regenerados. Mas antes da regeneração, no que nós diferíamos deles? Em nada. Em nada. Porque todos pecaram. Todos caíram. Todos estão mortos. Todos vivem conforme o rudimento do mundo. Nós temos um potencial pecaminoso gigantesco. A gente pode pecar feio. Quando a gente fala de grandes figuras pecadoras do passado, a gente fala como se aquilo estivesse muito distante de nós. Fala de um Calígula, de um Nero. A gente para falar de um Hitler. Não, aqueles ali tinham o diabo no corpo. Nós temos o mesmo potencial. Graças a Deus, Deus não soltou a nossa mão, como soltou a mão de algumas dessas pessoas do passado. E muitos do presente também. O que a Bíblia diz é que não existe um justo. Nenhum sequer. Eu acho que quando a Bíblia fala isso, acho que ela está falando a verdade. Alguém discorda?
Não? Todo mundo concorda? Quando a Bíblia fala que não há um justo nenhum sequer, ela está falando a verdade? Eu também concordo. Então nós estamos no mesmo barco. Estamos com a mesma compreensão, alinhados no entendimento. Jesus veio para esses pecadores. A figura dos perdidos aponta para pecadores que carecem do arrependimento. E dentre os pecadores tinha publicanos. Dentre os pecadores tinha os pecadores. E Jesus veio para eles. Há um outro momento que Jesus deixa claro, diante de um questionamento parecido, que ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Então, se alguém já se acha são o suficiente, esse alguém não precisa de Cristo. Na cabeça. Porque todos carecem de Deus. E essa parábola conta a respeito da reação dos que se acham perfeitos. Dos que se acham impecáveis. E é sobre esses que essa parábola ensina. O que há de parecido? Primeiro, uma ovelha perdida. Por alguma razão, ela se desviou do rebanho. O que o seu dono fez? Ele se dedicou em buscá-la, em procurá-la, até que achou. Quando acha qualquer reação, ele se alegra e ele chama os outros para se alegrar. Muito comum. A mulher perde uma dracma. Ela tinha 9. Mas ela vai atrás da que se perdeu. Ela limpa, ela organiza, ela trabalha em prol de encontrar a dracma perdida. Quando ela encontra, eles se alegram. O filho se perde. A reação é um pouco diferente. Porque o filho, ele cai em si. Um ponto muito importante quando você estiver lendo narrativas e parábolas, porque também tem um caráter narrativo, é atentar-se para os diálogos. Se o narrador colocou a palavra na boca de um dos personagens, isso é importante. É para deixar a narrativa mais viva. E aqui tem algo interessante no cair em si do filho pródigo. É como se no texto ele abrisse aspas para dizer, olha, agora o filho pródigo está dizendo. E o filho pródigo abre aspas, dentro de aspas, para dizer o que ele iria dizer. Quando ele cai em si, ele fala, o meu pai tem os seus trabalhadores, eles têm o que comer, a ponto de se fartar. Eu vou até o meu pai e vou dizer, olha, não mais sou mais digno de ser chamado filho. Vou pedir trabalho. Vou dizer dessa forma, aí ele expressa. Isso deixa a parábola mais rica, mais viva. E tem esse propósito. Mostrar a alguém que estava perdido, que foi achado. E qual foi a reação do pai? Se alegrou. Qual a reação dos servos? Alegria. Os fariseus estão ouvindo isso. E eles não são burros. Eles são muito inteligentes. Os escribas são muito espertos. Eles tinham caído em si quando eles ouviram isso. E provavelmente eles estavam tranquilos e concordando com tudo. Provavelmente estava lá. Jesus falou, olha, o homem perdeu a sua ovelha e foi atrás e encontrou a alegria. Ele, a gente se alegra quando encontra uma ovelha perdida. A mulher perdeu uma dracma e achou e foi a alegria. Eles, a gente se alegra quando a dracma é encontrada. Ah, tem um filho pródigo e o filho se perdeu e voltou. Aí aparece uma reação estranha. O irmão mais velho. Ele não se alegrou. Não se alegrou. Ele se entristeceu. E ele reclamou. Essa é a reação dos fariseus. Os fariseus foi quem fizeram isso. Olha, esse come com pecadores e publicanos. E é isso que Jesus está querendo mostrar para eles. A reação de vocês não condiz com a reação do reino dos céus. Porque no reino dos céus, quando um pecador se arrepende, nós nos alegramos. Nós nos alegramos. Então, nessa parábola, está
querendo dizer que o filho mais, o irmão mais velho, querendo dizer que, olha, eu não fiquei feliz, não, porque essa pessoa se salvou, porque essa pessoa tem o céu. Porque eu estou aqui trabalhando, fazendo uma porção de coisas, e eu não tenho a mesma alegria, não tenho festa como o Senhor está fazendo. É como se nós criticássemos a Deus por ter salvo uma pessoa que nós achávamos que não merecia salvação por conta de uma extremamente pecador, né? Então, como eu vi ali na revista, né? Um gay, ou um drogado, ou um ladrão, um homicida, etc. Então, se salvasse, nós ficássemos desanimados ou tristes por ele ter sido salvo. Isso. Mas eu confesso que essa eu vou falar do meu coração. Essa é realmente, eu fico aborrecida. Sim. Porque eu vejo, a gente tem o desejo de vingança. Não que Deus se vingue daquele que está fazendo aquela maldade, aquilo de ruim. Mas imagina, e é claro, eu fico feliz quando se arrepende, né? Quando se arrepende por ter sido salvo. Mas eu fico com desejo de vingança no meu coração. Quem mais tem coragem de confessar esse pecado, assim como a nossa irmã? Né? Porque se nós observarmos bem, a nossa reação está muito próxima do filho mais velho. Vamos ilustrar. Nós estamos aqui numa congregação. O nosso objetivo é plantar uma igreja. E para plantar uma igreja, é necessário que haja evangelização consistente. E aí nós vamos ter alguns trabalhos de evangelização. Vamos aqui pensar em milagres. Nós vamos fazer um trabalho com moradores de rua. Vamos fazer um trabalho com os moradores de rua. E a gente se prepara, ora, pega material, né? Vamos levar alguma coisa também para eles se alimentarem e tal. E vamos. Aí a gente faz um trabalho, compartilha o evangelho e fala o endereço da igreja. Aí domingo, hora do culto, 6 horas. Todo mundo bonito, todo mundo cheirosinho, né? Só aquele melhor perfume. Todo mundo cheiroso. Toma um belo banho. Agora a gente vai servir ao Senhor. Vamos lá, né? Nos alegrar, porque Deus é maravilhoso. Aí a gente vem, a igreja está cheirosa. Tudo limpinho, tudo cheiroso. A gente, ai, que legal. Esse banco, olha que banco bonito, limpo, né? Chega a estar brilhando. A frente está limpinha. Aí a gente se reúne para começar o culto. E do nada um cheiro assim mais forte. O que está acontecendo, gente? Já aconteceu aqui. Então vai ser mais claro ainda. Será que o banheiro está com algum problema? Né? Será se entupiu? Aí você começa a olhar para trás. Aí abre ali a porta. Começa a entrar os 10 moradores em situação de rua que não tem condição de tomar um banho, que não tem condição de pegar uma roupa limpa, que não tem um perfume, mas que foi impactado com o evangelho. Chegou desconfortável, né, porque viu todo mundo muito bonito, falou, eu não estou no meu lugar. Mas aquela mensagem foi tão impactante que eu queria ouvir mais sobre esse Jesus. E vem, vai se sentando ali, né? E aí tá assim, desse jeito. Não tem um lugar exclusivo para eles. Aí ele senta ali, um lugar vazio, aqui no meio, fala, deixa eu sentar aqui. A nossa reação vai ser, que bom, Senhor, por ter trazido. Pode acontecer, pode acontecer. O nosso coração pode realmente se alegrar, mas a gente vai ficar assim, por que veio agora, né? Se tivesse vindo mais cedo, a gente poderia arrumar um lugar para tomar um banho, dar uma roupa, né? Né? Poderia fazer alguma coisa, né? Cadê o diácono? Cadê o diácono? Só pôr pra fora, né? Parece, no dia que aconteceu isso, eu que estava reclamando. Você que botou ele pra fora, né? Não. Foi um momento de culto mesmo, da noite, e essa pessoa era de rua, ela veio com as coisas dela, o colchão, tudo, e ela queria entrar. Eu falei, deixa as coisas aí, pode entrar. E coloquei ela pra entrar.
ele entrou, sentou lá e sai sentando em vários lugares. Uhum. E a gente foi sentindo o cheiro do ela pegou até o final, Então, esse é um cenário. Agora, imagina o seguinte, né, lá no seu trabalho, aquele colega de trabalho insuportável. Você ora para Deus mandar ele para o inferno logo. Sabe? Não tem não? Não tem na vida de vocês? O vizinho, sabe aquele vizinho que incomoda? Aquele vizinho palmeirense que quando o Palmeiras joga, Se for corintiano, é tranquilo. Palmeirense não. Palmeirense entrar aqui. Imagina o jogo do Corinthians e Palmeiras, entra um monte de palmeirense aqui, presbítero Luiz. Não entra não. Aí não entra não. Ali é publicano. Aí entra aquela pessoa que você fala assim, quero que... A sua oração constante, está lá na sua listinha de oração, naquela parte de oração imprecatória. Sabe? Não é oração, não, é imprecatória. Isso aqui não merece salvação. Imagina, você está aqui, aí entra Lula, Alexandre de Moraes. Não, calma, a gente tem que pensar. Eles entram quietinho, senta ali, né, com a Bibliazinha na mão, a Bibliazinha com o Inário Novo Cântico. Né? Não sei se ele ganhou, se roubou, não importa, né? Brincadeira. Isso aqui eu já vou nem postar no YouTube. O Alexandre de Moraes vai lá e corta, né? Mas imagina que entra pessoas dessa forma. Pode ser que o nosso coração se alegre, mas nem sempre. No contexto aqui, os publicanos eram os que cobravam os impostos, serviam a Roma, traidores. Talvez não houvesse alegria da nossa parte. Porque talvez nós não estivéssemos entendendo que ali estava tendo salvação. E a reação do crente, quando um pecador se arrepende, seja ele quem for, se Lula se convertesse, poderia ser um grande testemunho, poderia levar muita gente para Cristo. A gente não sabe. Deus pode fazer milagres. Né? O Bolsonaro também. O Bolsonaro ele é simpatizante, mas também não é crente, não. É um simpatizante. São pessoas influentes. Poderiam ser grandes homens do Senhor. Mas nem sempre a gente se alegra com essa possibilidade. E é sobre isso que Jesus está falando. Se entrou um marginalizado que quis ouvir de Jesus Cristo, a nossa reação não é por que eles dão ouvido? Não. Você é muito bem-vindo aqui. Não importa de onde você venha, você é muito bem-vindo aqui. Porque o que difere o crente que já está desses perdidos que estão lá fora é a graça de Deus. E pode ser que a graça de Deus esteja operando na vida dessa pessoa e não vai ter mais diferença nenhuma. Serão pecadores regenerados, mas todos carentes da graça de Deus. Essa parábola traz essa instrução e essa lição para nós. Então, se você quer aplicar essa parábola, é nesse contexto. Qual é a reação do crente quando alguém que ele não gosta volta-se para o Senhor? Aí imagina que essa pessoa começa a se desenvolver na igreja, né? Aí depois o Lula chega e fala: oh, agora eu quero ir para o seminário, quero ser pastor, né? Aí a gente já não manda não, né? Há dúvidas e não é à toa, né? Porque por isso que a gente se identifica muito com o filho mais velho. Quando eu escutei essa parábola, bem pequeno, tinha uma revistinha em casa com essa parábola. E eu ficava revoltado. A minha reação era a mesma do filho pródigo. Na época eu era tão perdido, ou pior que ele. Mas eu ouvi a história e falei, não, mas é estranho, como é que esse pai faz festa, faz isso, faz aquilo. Aí o filho mais velho que está ali, ó, na labuta, trabalhando, correndo, não ganha um cabritinho, né, para fazer ali um cozido. Né? Normalmente a nossa grande...
Sim, sim. Normalmente a gente perde de vista a lição principal. Tem evangelho aqui? Tem, porque Jesus está falando de perdidos que são procurados. Isso é o evangelho. Mas a grande lição é como nós reagimos quando eles são achados. Alegria ou murmuração? Alegria ou tristeza? A gente louva ao Senhor pela conversão do pecador ou a gente reclama com Deus porque a gente queria que aquele pecador fosse para o inferno? Porque ele não é merecedor. Ele não é merecedor. Só que a gente esquece. Jonas é um exemplo muito bom. Dá para fazer uma boa ligação. Jonas se revoltou quando viu a misericórdia de Deus. Eu conheço, e assim, é interessante que ele expressa algo lindo da parte de Deus, né? O Senhor é misericordioso. Eu sabia que se eu falasse, o Senhor não ia fazer isso. E era para fazer, ele até ficou, né? Pegou o coquinho dele, colocou, né? Só esperou. Desce o fogo, acaba com tudo. Não. E de novo, né? Se a gente ouvir a história, a gente vai ficar do lado de Jonas. A gente não queria que aquele povo fosse salvo. Aquele povo, não vou dizer que é pior, porque é tão pecador quanto, mas as práticas deles, os crimes que eles cometiam, se assimilavam ou talvez eram até piores do que os islâmicos hoje, que chegam e fazem o que querem. É dito que as fortalezas, as grandes fortalezas da Síria, a cabeça dos inimigos dos assírios eram penduradas, espetadas. Imagina, eles matavam crianças, humano nas paredes. Então era um povo terrível, sanguinário. Eu talvez fizesse igual o Jonas. Não, acho que eu ia falar igual o Jonas. Manda fogo, Senhor. Acaba com tudo. Né? Acaba com eles. Eu não vou pregar, porque se eu pregar, o Senhor vai ser misericordioso. E talvez a gente tenha até a mesma reação, né? Vou deixar de pregar para aquilo ali. Isso aqui eu vou deixar aqui, né, reservado para o dia do juiz. Deus é poderoso. Mesmo que você não faça, quem tem que ouvir, vai ouvir. Né? Você pediu a palavra, Lécio? Jonas também, né? Hã? Estava perdido. É porque ele está associando o irmão mais velho com os fariseus e escribas. Que, como o texto vai dizer logo no início, eles achavam que não precisava de arrependimento. Às vezes você está dentro, está fazendo, está correndo, está servindo, mas uma reação quando um pecador se arrepende mostra se você realmente está dentro ou não. Porque dentro você pode ter crente e religioso. Os fariseus, em sua maior parte ali, nem todos, né? Mas uma grande parte deles eram religiosos, de carteirinha. Eles não se alegraram com o ministério de Jesus. Quer ver um exemplo claro de fariseu que tem um nome e que mostra isso? Paulo. É aquele perfil. Paulo, quando ouviu que tinha gentio e judeu se voltando para Jesus, o que ele fala? Vamos prender e vamos matar. Me dá aí, ó. Me dá as cartas que eu vou. Eu pode deixar. Se o povo não está fazendo, vamos calar, vamos calar. Reação natural de um fariseu. E a gente tem que tomar o cuidado devido para que essa não seja a nossa reação. Para que quando um pecador se arrepende, nosso coração se alegre. Não importa de onde ele venha. O que vai acontecer após isso é que ele também não vai permanecer como ele está. Né? Que aí tem aquela ideia, né? Venha como estou e permaneço como estou. Não. O evangelho ele sempre vai chamar por transformação. Então, se entra alguém que a gente não gosta, essa pessoa ouviu o evangelho, ela não vai permanecer. Ela vai permanecer da forma como ela entrou. Ela vai passar por uma transformação. E normalmente o dar um passo já é assim algo diferente. O incrédulo entrando numa igreja não é algo comum. Não é algo comum. Mas não é mesmo. Então, quando isso acontece, a gente precisa se alegrar, ter todo o cuidado do mundo e, de fato, receber bem.
Então, ó, não está agradável. Você prende a respiração. Né? Sacrifica-se. Né? Só não vai morrer, mas prende a respiração. Vai lá dar um abraço. Né? A irmã Sheila, desde a hora que eu comecei a contar que ela está aqui. Ó. A irmã Sheila, nós vamos votar para você ser a recepcionista. Aqui, né? Quando chegarem os irmãos, tá? Quando chegar os irmãos, né? Ali, ó, vai ter um homem e uma mulher. Quando chegar uma irmã, a mulher recebe. Quando chegar um irmão, vamos nomear você. E tem que chegar e dar um abraço, assim, né? Você é muito bem-vindo aqui, né? É isso aí. Se tiver piolho, você vai pegar também. É. O Eric ia falar também? Interessante que essa parábola do pródigo, ela conversa entre as outras duas anteriores. Sim. Porque o filho mais velho é o da preguiça. Uhum. E o mais novo é o filho. Uhum. Você tem um fora e um dentro. E aí quando chega na terceira parte da parábola, você tem as duas realidades. Né? Um perdido fora e um perdido dentro. E ali mostrando essa reação inadequada diante desse cenário. Parábolas precisam ser lidas dessa forma. O que Jesus quer ensinar? Quer ensinar que a reação dos fariseus é uma reação inadequada com o reino de Deus. É uma reação inadequada com a mensagem do Evangelho. E o que ele quer nos mostrar é que temos que tomar cuidado, porque não é reação só deles. Normalmente a gente está mais identificado, embora a gente fique com raiva dos fariseus, se você perceber bem, nosso coração está muito relacionado com o coração deles, assim, na questão de um pecado muito parecido. Irmã? Dentro do nosso lar. Uhum. Não é de paciência, né? Uhum. Se acalmar, falar com amor dentro da palavra, né? Para que eles possam também. Eu desejo de conhecer. Sim, sim. Dentro de casa, e é o cenário, não é um cenário fácil. É muito mais fácil você pregar, evangelizar e testemunhar fora do que dentro de casa. Isso geral. Né? Pregar dentro de casa, quando você vê alguém que, olha, eu fiz um trabalho em casa e foram convertidos tal pessoa, fala, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque é muito difícil. Eu creio que Aqui depois a... dentro de casa vale mais do que o testemunho. Sim. O testemunho fala muito. Tem a minha filha que mora no quintal, cresceu na igreja evangélica, tudo, e está longe de perguntar para ela, falar, eu tenho Jesus no meu coração, mas vive completamente longe, diferente das coisas de Deus, não quer saber das coisas de Deus. E aí, nós batemos muito na tecla do testemunho. Então, aí, quando ela fala, mas a senhora tem que fazer isso, não, mas na Bíblia, ensina que a gente tem que fazer isso aí, então eu vou fazer. Não, mas a senhora está errada. Não, eu posso estar errado, mas a Bíblia está certa, então eu vou fazer o que a Bíblia fala. Então, a gente bate muito no testemunho e pede a Deus misericórdia, ora. Sim. Porque falar, quando eu vou falar com ela, ela tem sempre argumento. Tem sempre um argumento. Não, tem sempre um argumento. Então, a gente vai no testemunho mesmo, não somente para ela, mas para o restante da família. E é muito difícil mesmo. Não é. As pessoas mais difíceis. Os de dentro são mais complicados, né? A gente ora para Deus mandar, a gente testemunha e para Deus mandar pessoas que possam estar próximo, evangelizar, discipular, né? Uma coisa que me sabe que eu faço na minha casa. Meus filhos foram criados na palavra desde bebê. E eu tenho 2 filhos que não se falam. Os primos estão separados, não tem contato dos pais. Quem é mais chegada a mim sabe essa minha luta. Eu tenho pelejado em oração, mas não tem jeito. Tudo por causa de uma palavra que foi dita errada. Uma das noras se queimou.
gerou um grande conflito familiar. Eles reconhecem que os três namoradores falaram, não, mas você foi justa. Foi por questão de herança. Uma soltou uma besteira, a outra se queimou, e aí virou esse palavra, né? Eu fui conversar com uma caçula, e meu filho minha palavra de Deus ensina assim, mãe, você é muito paciente, mãe. Você carregou palavras pesadas. Você carregou. Você suportou, mas nada não suportou, não. Mas não morreu, tá. E eu fico muito preocupada. Muito preocupada com a questão do perdão. Sim. Que dói, irmão. É que nem eu digo aqui. A gente ganha uma alma para fora, de fora, aliás. E os escravos estão perdendo. Por causa de uma palavra mal falada. Isso acontece, né, por causa de palavra maldita, né? Ela foi dita de forma equivocada, mal colocada, gera de fato esses conflitos. E entra que por mim você fica isolada, mãe dele. Não, mas são vocês três têm a mesma mãe, o mesmo pai, o mesmo criação. Então a mãe não pode se isolar porque você quer. A mãe não pode escolher. Cenário de herança sempre tem cenários que são mais tranquilos e pacíficos, mas nem todos são, porque já começa a envolver mais pessoas, né? Não é só os filhos em si, mas já envolve as famílias em geral, né? E aí cabe orar e rogar que o Senhor, né? Orar em algum momento eles podem cair em si, como o filho pródigo fez, né? Ele caindo em si, ele entende, olha, esse não é o caminho adequado. Um pastor, num determinado momento, embora a gente já saiba qual é a lição central, né? A lição central é a reação diante do perdido que foi procurado e foi achado, tem sempre que ser reação de alegria. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. A alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Por que na igreja não tem? Por que às vezes na nossa casa nós não nos alegramos? Se no céu o Senhor e os seus anjos se alegram, por que nós muitas vezes não nos alegramos? Nós temos a tendência de achar que Deus não faz a coisa certa, a gente precisa orientá-lo, né? O Senhor talvez não conheça tão bem essa pessoa, talvez não conheça tão bem a realidade dele, talvez não seja tão bom para o evangelho, né? Quem é que iria olhar para Paulo e dizer, olha, o Senhor está fazendo certo, meu Deus, o Senhor fez certo de trazer Paulo para o Senhor. Quem é que ia dizer isso? O povo nem acreditou, falou, Paulo? Aquele Paulo? O perseguidor? Não, é alguma conversa que não confio não. Isso não foi, não, demorou um tempo até o povo aceitar, né, esse Paulo, né? Barnabé foi quem foi lá e estendeu a mão. Grande homem de Deus, Barnabé. Ele sempre ia nos casos complicados, né? Ninguém quer? Eu quero, vem cá, anda comigo. Aí o próprio Paulo depois rejeita o João Marcos. Você não quer não? Eu quero, vem cá, João Marcos, vem comigo. A igreja de Antioquia, ninguém queria ir para lá. Barnabé falou, não quer não? Então deixa que eu vou. E a igreja, o Senhor usa pessoas com esse dom. Dom de ir àquelas pessoas que são complicadas na nossa perspectiva. Mas a nossa reação deve ser de alegria. Por isso que num culto de pública profissão de fé e batismo, a gente tem que fazer festa, né? Colocar fogos, não precisa chegar nesse nível não. A gente tem que se alegrar, fazer festa. Por quê? É um pecador que se arrepende. Ele se arrependeu naquele momento? Não, mas ele testificou da sua fé naquele momento, né? A editora Cultura Cristã fez uma série de estudos em 1 Coríntios e o título era esse, né? Igreja Complicada. Você já viu uma? Qualquer lugar onde pessoas, pecadores, se reúnem,
Essa é uma igreja complicada. Tem as suas complicações. Uma tem uma complicação mais voltada para um lado, outra tem mais para o outro lado, mas tem as suas complicações. Né? Se a gente não quiser igreja complicada, a gente roga ao Senhor que Ele nos leve para o céu. Né? Aí acabou, a gente não vai participar de igreja complicada mais. Porque depois, quando já é pecado, já não vai ter mais complicações. Né? Um pastor, certa feita, ele falando sobre esse texto, embora a lição principal seja a da reação de alegria, ele trabalha um conceito muito interessante. Porque qual que é a reação do filho? O filho ele fala, pai, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então me trate agora como um empregado seu. Qual que é a fala do pai? Não, como ele trata o filho depois? Como ele fala com seu filho? Ele fala, vou até o meu pai e direi, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele faz tudo isso. E aí quando ele chega perante o pai, cadê? Levantando-se foi. O pai, compadecido, abraça, beija, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei-o também, matai o novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A ideia principal dessa parábola está aqui. Perdido, achado, alegria. Perdido, achado, alegria. E aí o pastor falou dessa parábola, ele fala, esse filho, ele perdeu a salvação em algum momento da sua caminhada? E aí todo mundo, não, perdeu. Quando ele saiu, ele perdeu a salvação. O pastor virou e falou, o filho nunca deixa de ser filho. Ele falou, eu me considero só um trabalhador, não mais um filho. O pai fala, o meu filho foi achado. Aqueles que estão no mundo, já tenham conhecido alguma coisa do evangelho e saíram, há uma grande possibilidade deles serem filhos. Perdidos, caídos, mas filhos. Por isso que nós nos alegramos. O Senhor tem muitos filhos por aí. Muitos. Muitos que saíram até do nosso meio, e não no sentido lá de 1 João, não eram dos nossos. Talvez eram dos nossos, mas caiu por amar o mundo, só que enquanto e as coisas que há no mundo. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. E aí a gente fala do Evangelho. Por isso que nós pregamos o Evangelho. Só que quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que entender que pessoas podem se converter. Fazer trabalho com moradores de rua, fazer trabalho qual que é o cenário? Em comunidades onde o tráfico opera, né? A gente não espera que chegue aí um traficante. Pode ser que venha. Aí talvez você olhe e fale, isso aqui não merece o perdão de Deus. Ninguém merece. O ponto é sempre lembrar disso. Ninguém merece. Nós já nos colocamos na condição de merecedores. Mas a realidade é que ninguém merece. Seja ele quem for. Esteja numa condição boa, condição ruim. Hã? Presídio tem. Então, quem quer fazer missão, tem muita coisa. Vai pra cadeia, não precisa ir preso, tá? É um cenário bom, onde você pode pregar o evangelho. As pessoas querem ouvir alguma coisa. Sempre tem oportunidade, prega o evangelho. Não, teu filho. Essa é uma atitude muito comum quando a gente mostra uma reprovação, né? A gente sempre vai apontar, né? Se é uma criança que está aprontando, Miguel está lá, Miguel está apontando, Ana, vem ver aqui que teu filho está fazendo alguma coisa ali, ó. Está aprontando, teu filho está aprontando, né? A gente quer tirar um pouco o peso da responsabilidade, né? Em alguns momentos na Bíblia, você vai ver pessoas falando assim, ó, o teu Deus, ó, não é meu não, é teu. É a mulher que tu me destes, né? Você me deu ela, né? Mas é sua, fonte é sua, e por aí vai. Mas há uma revolta muito grande, porque pecadores estavam se arrependendo. E o reino de Deus é um reino em que tem perdidos, muitos perdidos.
que precisam ser achados. E aí entra o Evangelho, a gente prega o Evangelho. A gente precisa entender que a nossa reação tem que ser uma reação de alegria, não de tristeza, muita alegria. E nós temos aqui um grande trabalho pela frente. Nós temos uma comunidade que precisa ouvir o Evangelho, temos familiares que precisam ouvir o Evangelho, temos vários e vários perdidos. E nós temos que nos esforçar com toda a diligência, assim como o pastor que foi atrás, a mulher que limpou tudo em busca da dracma, o pai que se alegrou quando o filho voltou. Nós precisamos ir atrás dos perdidos. Mas a nossa reação precisa ser adequada. Deus faz milagres. Pecadores se convertem. Quando isso acontecer, haja com alegria. Mais um para se reunir conosco e servir ao nosso Deus. Tá certo que se alguém que você não gosta por ter um certo padrão, uma característica, assim que ele entrar, ainda vai voltar, chegar com as questões pecaminosas. E aí tem um trabalho agora de discipulado, de santificação, para que aquelas atitudes pecaminosas sejam mudadas. Mas nós servimos a um Deus que faz milagres, e o grande milagre dele é pegar um coração de pedra e transformar em um coração de carne. E fazendo isso, sempre há alegria no céu. Então vamos nos alegrar? Chegou um pecador, e não da boca para fora, mas do coração. Né? Uma outra lição para ver Sim. É a falta de reconhecimento dos mais velhos. Sim. O pai fazia tudo para ele, né? E ele fazia uma homenagemzinha ali, ele revoltou. Ele tinha tudo, o pai falou, tudo tem, né? Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu. A tendência do homem é realmente não reconhecer o que Deus tem feito. Sim. Olhamos o que Deus faz. Tudo ali, ó. Tem uma casa, uma piscina, um vinho, e eu aqui crente e tal, moro em tal lugar. Não tem a casa, não tem piscina. Acontece muito, né? E normalmente o nosso pecado ele vai assim, é duas formas. Quando a gente precisa olhar para o outro, a gente não olha. Quando a gente não precisa, a gente olha. Quando a gente precisa olhar para o outro diante de um conflito e falar, olha, eu amo tanto meu irmão que eu não quero me separar. E por não querer me separar, eu vou abrir mão dos meus desejos, daquilo que eu acho que é certo, por amor do que eu quero, né? Não que é certo que é errado ali, porque é um conflito de interesses. Eu vou abrir mão daquilo que me é por direito, por amor do meu irmão. Então você está olhando para ele. Mas normalmente nessa hora a gente não olha. A gente olha, fui ofendido, eu isso, eu aquilo, eu. Agora, quando é para avaliar e comparar-se, a gente vai ficar olhando para o irmão. Olha, aquele irmão é abençoado. Aquele irmão não tem problema. Ah, mas ele tem um problema, mas o meu é maior. Aí, às vezes, né, começa aquele momento que o irmão não tem problema nenhum, eu tenho problema. Só que aí o irmão tem um problema, começa a aparecer alguma dificuldade na vida dele. Mas a minha é maior. Você quer ser sempre o maior. Então, há momentos que você precisa olhar para frente. Que é momentos de ceder, perdoar, de amar. Há momentos que você não deve olhar, comparar-se, achar que o outro é melhor, né? Ou Deus abençoa mais o outro do que a mim. Então, a gente precisa ter essa noção e saber quando olhar e quando não olhar. Né? Meu irmão? Uhum. Uhum. A alegria diante de alguém que estava, deixou de estar e agora voltou. Né? Vocês já tiveram aquela experiência de alguém que chegou, serviu na igreja muito tempo e depois resolveu sair, virou as costas e foi embora e começou a viver no mundão? Quando essa pessoa volta, há tanta alegria. A gente fica tão feliz, né?
Então essa é a reação adequada, né? Porque tem muita gente perdida que precisa ser achada. E aí precisamos reagir da forma correta. Tranquilos? Certinho? Tranquilos? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Entrou, pecador. Ali a gente já tem a nossa recepcionista, né? Vai receber ali o pessoal, né? Chegou. Se a pessoa quiser dar um abraço, e vamos orar para que hoje chegue bastante gente, né? Vamos fazer o teste para que Deus nos dê a oportunidade de aplicar a palavra. A gente tem que viver a palavra. Como a gente vai fazer isso? Vamos orar para que hoje chegue aí umas 50 pessoas que talvez a gente entenda que não mereçam o evangelho. Né? Talvez o seu vizinho, né? Talvez normalmente sempre vai ter um cunhado, então talvez o cunhado, né? Se tiver um cunhado ali, sogra não, sogra é gente boa, né? Uma sogra também, né? Os corintianos, né? Os palmeirenses. Vamos orar para que chegue bastante gente e a gente tem esse incômodo e fala, não, ó, a palavra de Deus diz para eu me alegrar. Eu estou feliz porque, né, o Lula entrou aqui e está aí servindo a Deus conosco, né, Imaculada? Então, vamos orar para o Lula vir, né? E se tornar membro dessa congregação. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não está tão longe, não. Ele foi professor no Mackenzie de Direito, então não está tão longe, né? Vamos orar aí para Deus fazer um milagre. Se vê que não está dando nada certo, fala, Senhor, pesa a tua mão. Mas se puder converter, converta, né? Mas tá bom. Nos manda, nos orienta. E sempre nos alegrando. A gente ora por eles. Orar para ter paz. Né? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo em paz? Todo mundo feliz? Todo mundo está feliz, então tá bom demais. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender e a viver a sua palavra.